Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 6, Confiança somente em Cristo. Tema muito bom, por sinal, né? Mas antes de a gente iniciar aqui o estudo, eu quero lembrar você de que no final da lição, não sei se você já verificou lá esse conteúdo, eu tive o privilégio de escrever, por sinal, esse material. É um material pensado para pequenos grupos. Aqui está. E o tema é Identidade Adventista. São 13 temas, está aqui. Aqui estão os títulos, tá? 13 temas. Desapontamento à esperança, o santuário no céu, a Bíblia, a base da nossa fé, o dom profético, o remanescente e o revivamento espiritual, quem é e como é Deus, as 3 mensagens angélicas, semana da criação, o sábado e a identidade adventista, esperança para os que morrem, Jesus prometeu voltar, o milênio e a nova terra, o estilo de vida do remanescente e a chegada do adventismo ao Brasil. Está aqui. Então são materiais, né, são temas aqui pensados para reuniões de pequenos grupos e para você ler também, né, individualmente se quiser, porque reforçam aí as nossas crenças fundamentais e a nossa identidade como adventistas, tá bom? Então espero que você use e goste desse conteúdo. Outra coisa é que a lição dos jovens desse trimestre está muito boa e eu estou disponibilizando aqui no meu canal vídeos que eu gravei com meu amigo, professor universitário, doutor em filosofia, Bruno Ribeiro Nascimento. Então, são os comentários em vídeo da lição desse trimestre que trata sobre apologética, a defesa racional da fé cristã em tempos de dúvida. Tá muito boa a lição. Inclusive, eu entrevistei o autor da lição, que é o pastor Anil Kanda. Ele foi hindu na sua boa parte de sua vida, cresceu no lar hindu e depois aceitou o cristianismo, tornou-se um adventista e pastor e escreveu a lição desse trimestre. Então eu entrevistei, a entrevista está no meu blog outraleitura.com.br, uma entrevista escrita e creio que você vai gostar desse conteúdo aí, tá bom? E finalmente, os vídeos da nossa viagem lá pelo Egito, Jordânia, Israel estão todos disponíveis no meu canal aqui no YouTube. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição também o link da playlist. Você pode acompanhar todos os sermões que eu preguei lá em Israel, na Jordânia, no Egito. Foram quase 20 sermões ali nos 15 dias em que estivemos visitando aquelas terras bíblicas. Então, sugiro que você, quem sabe, até faça uma maratona aí, quem sabe no sábado agora, assistindo a esses vídeos da nossa viagem, tá bom? E os meus sermões lá naqueles lugares especiais. Confiança somente em Cristo é o tema da semana. Ainda estamos estudando Filipenses, né? Também lembro você que tem alguns vídeos de nossa passagem na viagem anterior lá pelas terras bíblicas na Turquia e tem um vídeo sobre Filipos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais ali a geografia, a mensagem que eu apresentei lá em Filipos, tem também aqui no meu canal, tá bom? E o desenho aqui do lobo, depois que eu ler aqui o texto, o verso para memorizar, eu quero me deter um pouquinho aqui na ilustração que o lobo fez. O texto diz assim, Filipenses 3, 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Confesso que esse também é o meu desejo, né? Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e um dia também alcançar a ressurreição dos mortos, caso eu venha a morrer para este mundo, dormir para este mundo e assim aguardar no sono da morte a volta de Cristo. É o meu desejo também, o de Paulo aqui, né? Bom, o desenho ele é bastante autoexplicativo, né? Nós temos aqui várias boias salva-vidas, né? Tem um indivíduo ali no mar revolto, o mar da vida, em meio às aflições, lutas, dificuldades. Várias boias ali oferecendo salvação, mas elas não oferecem salvação, né? São paliativos, né? Muitas pessoas confiam em riquezas, confiam na sua saúde, que um dia também se vai, confiam na sua força humana, que um dia também se vai, confiam em status, poder, posição, quando na verdade a única solução está ali, ó, é a cruz de Cristo, e você se agarrar firmemente a Jesus, porque essa sim é uma solução eterna, não esqueça disso. A única boia salva-vida realmente garantida é Jesus, é a cruz de Cristo. Vamos então para a parte do domingo, alegrando-se no Senhor. Quero ler para você aqui na Bíblia, quero convidar você também a ler comigo os textos aqui
para a semana, né, de Filipenses. Filipenses capítulo 3, de 4 a 6 aqui, né, o texto para a parte, melhor dizendo, de 1 a 3, que é a parte de domingo. Filipenses 4, de 1 a 3. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Perdão, é capítulo 3, eu estou lendo o capítulo 4. Capítulo 3, de 1 a 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever, de novo, as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Às vezes é preciso dizer, de novo, as coisas já ditas, mas que são importantes, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então aí tá, Filipenses 3, de 1 a 3, aqui a lição destaca algumas coisas, né? Primeiramente, a alegria no Senhor, né? Nos alegramos no Senhor. A verdadeira alegria, ela vem de uma relação de intimidade com Jesus, de ter o Espírito Santo em nossa vida. Aí a alegria que é fruto do Espírito, não das circunstâncias. Essa alegria ninguém nos tira, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que o mundo desabe ao redor, nós sentimos paz e alegria porque são fruto do Espírito Santo. Então, Paulo, parece que ele está encerrando a epístola e aí de repente ele retoma um assunto que é a alegria no Senhor. Ele insiste nisso, ele fala bastante sobre isso, porque ele sabe do que está falando, né? Paulo perseguido, Paulo injuriado, Paulo preso, falando sobre alegria. Por quê? Porque quem tem Jesus se alegra, quem tem Jesus tem esperança. Fala também de não confiar na carne, né? Confiar em Cristo, a ilustração do lobo, né? Lembra disso? Não confiar nas coisas humanas, mas confiar em Jesus, que é o nosso Deus eterno. E fala aqui também de falsos mestres, né? Como na Galácia e em outras regiões, eles tentavam impor a circuncisão aos cristãos gentios, contrariando a decisão do concílio apostólico. Nós vemos aqui que Deus trabalha com a igreja, que é um corpo, né? Deus não trabalha com indivíduos, Deus não escolhe um ou outro para ser o dono da igreja. Não é assim, nunca foi assim, nunca será assim. Mas há pessoas que insistem em ensinar, em querer que as coisas sejam feitas do jeito delas e não como a igreja, guiada por Deus, orientada por Deus, faz. Então nós temos aqui falsos mestres, dissidentes, pessoas que acham que suas ideias são as melhores do que de todo mundo, né? Pessoas que acham que elas é que têm iluminação e começam a criticar a igreja, começam a trabalhar em desarmonia e até às vezes concorrendo com a própria igreja. Naquele tempo já era assim, hoje não é diferente, né? Hoje nós também temos grupos dissidentes, grupos que acham que eles é que são os iluminados e que a igreja está corrompida, e com isso não estamos dizendo que não haja problemas na igreja, né? Onde há seres humanos há problemas, mesmo naqueles tempos Paulo lidou com problemas na igreja, sim, mas ele nunca deixou de acreditar que a igreja é o corpo de Cristo, é a menina de seus olhos, e ele guia esse grupo, ele guia essa comunidade de fé, e Paulo aqui, então, ele condena os falsos mestres, aqueles que queriam ensinar coisas contrárias às que Deus revelou ao seu povo. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus, criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Tudo isso traz alegria verdadeira porque está alinhado com a vontade de Deus. Segunda-feira, aí nós temos aqui Filipenses 3, de 4 a 6. Continuando aqui na leitura, Filipenses 3, 4 a 6, diz assim o texto inspirado. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Então Paulo lhe dá aqui as suas credenciais de judeu, de nascimento, praticante, não para se vangloriar, pelo contrário, está dizendo assim que
olha, se alguém poderia se vangloriar, sou eu, porque olha só meu currículo, né? Mas ele depois vai mostrar que tudo isso não tem valor se você não tem Jesus, né? Comparados aos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos, porque Cristo, são os méritos dele que nos tornam justos e justificados, não nossos méritos que não nos recomendam, que não servem para nada, que segundo a Bíblia são trapos de imundícia. Embora a vida passada de Paulo e sua origem fossem impressionantes para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a sua salvação. Na verdade, essas credenciais o impediram, por um tempo, de enxergar sua real necessidade de Cristo. A autojustificação, né? A autoexaltação, achar que tem mérito próprio. Na verdade, esse currículo era um perigo, né? Ele foi aluno de Gamaliel, ele foi circuncidado no 8º dia, ou seja, é um judeu de nascimento mesmo, não foi circuncidado mais tarde, como alguém que se converteu depois, né? Era um adventista de berço, digamos assim, né? Era um cristão de nascimento, mas tudo isso não recomenda a ninguém, repito, se a pessoa não estiver realmente vivendo em uma relação com Jesus, de ter sido justificada e perdoada por Cristo. Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que sem Cristo ele estava condenado diante da lei. Na parte de terça-feira, o que importa, né? A lição diz assim, que no contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela em rápida ascensão. Contudo, ao ficar cego diante da visão de Jesus glorificado no caminho para Damasco, sua visão espiritual foi corrigida, permitindo-lhe enxergar com clareza. E a lição então convida a gente a ler João 9, ali um cego que passou a ver, né? Jesus disse, eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como esse princípio pode ser aplicado à sua própria vida hoje? Você enxerga a sua real condição com a ajuda do Espírito Santo, pedindo, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau? Ou as suas credenciais de cristão talvez estejam impedindo você de ver a sua real condição? O mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa. Qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Pense nisso. Quarta-feira, a fé de Cristo. Aí temos aqui vários textos, Efésios 1:4, 2 Coríntios 5:21, Colossenses 2:9, Gálatas 2:20. Com base nessas passagens, como você entende o significado de estar nele, ou seja, em Cristo? Aqui é um resumo da lição, eu parto do pressuposto que você já leu todos os dias, né, a sua lição, já dedicou um tempo aí para cada dia ler a porção para aquele dia, para alimentar sua vida espiritual. Nós temos a lição da Escola Sabatina, temos o Revivados por Sua Palavra, que são iniciativas, propostas da igreja, já de um longo tempo, com o objetivo de nos motivar a ter esse contato diário com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Então, não perca essas oportunidades. Estude a lição dos jovens, de adultos, né? Participe na unidade de ação ali na classe da sua escola sabatina no sábado. Tudo isso nos aproxima mais de Deus, aprofunda o nosso conhecimento dele. Bom, aí para quarta-feira temos Filipenses 3:9, né? Só um verso aqui, tem Filipenses 3:9, além dos outros, né, que eu mencionei, que diz assim, eu vou ler de novo o 8 aqui. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Bonito, né? Paulo dá suas credenciais e depois diz, olha, tudo isso aqui para mim é lixo, né? Alguns dizem que a tradução mais própria seria esterco, né? Paulo considerava aquilo tudo como nada, mas Jesus, para ele sim, era tudo, era o mais importante, é o que ele mais queria. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso, por meio da fé, e não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e tremem. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. A palavra grega, traduzida como fé, pistis, também significa fidelidade. Portanto, se estamos em Cristo e ele vive em nós, vivemos por sua fé, expressa por meio de nossa fé nele.
É bem interessante esse último parágrafo aqui da lição de quarta, dá muito o que falar sobre isso, né? Mostrando assim qual é a fé verdadeira que realmente salva, né? Primeiramente, a de Cristo, né? Ele que viveu uma vida perfeita, de obediência perfeita, ele nos dá os seus méritos quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Isso é justificação. E outra coisa, fé, no sentido só de saber que alguma coisa existe, os demônios também têm. Os demônios, que são anjos caídos, não podem ser ateus, né? É impossível que um anjo caído seja ateu. Por quê? Porque ele viu a Deus de perto, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus encarnado, ele sabe que o Espírito Santo é real. Então os demônios, anjos caídos, não podem ser ateus, mas a fé deles os levou ao quê? Eles estão perdidos. Não basta saber que Deus existe, nós precisamos ter uma relação de comunhão com Ele. Precisamos ser salvos por Jesus e andar em santidade com Ele, ter uma vida no Espírito. Essa é a fé que realmente faz a diferença, né? Não só saber que Deus existe, mas viver em comunhão com Ele. Pistes, fidelidade, ter uma vida que corresponde à nossa profissão de fé. Não só dizer que cremos, mas viver como pessoas que realmente creem. Essa foi a fé que Jesus teve e é requerido de nós que imitemos Jesus, é o nosso modelo, que tenhamos uma fé também que nos leve à fidelidade. Quinta-feira, finalizando aqui a semana, é só uma coisa, conhecer a Cristo. E eu finalizo lendo aqui com vocês, Filipenses 3, agora 10 a 16, que diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que teologia profunda, que palavras maravilhosas essas de Paulo aqui. Daria para ficar aqui muito tempo conversando sobre isso, né? Mas o fato é que, primeiro, ele quer conhecer Jesus, é o que ele mais quer. E aí ele diz, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, né? Tem muita gente aí que hoje fala tanto em perfeição cristã, mas não entendem isso à luz da Bíblia, né? Quando a Bíblia fala de madura. Olha só, nós que somos maduros, né? Perfeição cristã é uma fé madura, é um amor semelhante ao de Deus. Você vê lá em Mateus capítulo 5, ele fala ali, Jesus fala ali sobre o amor desinteressado, o amor que dá outra face, o amor que ama até os inimigos. Depois ele fala, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A conclusão de tudo que ele disse é essa perfeição cristã, que é o amor como de Deus, que é essa maturidade espiritual. Paulo, que é Paulo, hein, diz, olha, não julgo haver alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Perfeição cristã é perfeição em cada estágio. A gente costuma comparar com uma árvorezinha ou com um bebê, por exemplo, né? O bebê, quando nasce e é perfeito, a gente pode dizer, ele é perfeito, mas ainda não tem cabelos, talvez, ainda não tem dentes, ainda não anda, não fala. Ele não é perfeito como um ser humano pode ser, mas ele está a caminho disso. Então, naquele estágio, ele é perfeito. Pouco tempo depois, ele já está caminhando, mas ainda tropeça, ainda não anda com perfeição, ainda não fala corretamente, mas naquele estágio ele é perfeito. Porque se espera que ele seja perfeito nesse estágio daquele jeito, mas ele está a caminho da perfeição, da plenitude que pode um ser humano ter. Assim também a vida cristã. Nós temos que ser perfeitos em cada estágio, mas nunca chegaremos àquela perfeição absoluta que só pertence a Jesus e a Deus, então nós estamos caminhando para o alvo. Ellen White mesma diz, né, que nós temos que imitar o alvo, imitar Jesus, que é o nosso modelo, mas nunca chegaremos a ser como ele. Jesus é incomparável, Jesus é insubstituível, Jesus é o Filho de Deus encarnado, sem pecado, sem natureza pecaminosa, nascido milagrosamente, enfim. Ele é o nosso Salvador, mas também é o nosso exemplo, um exemplo que nós temos que imitar, mas nunca iremos igualar. Seremos semelhantes a Jesus, é o nosso alvo. E Paulo diz, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero conhecer cada vez mais Jesus, e assim prosseguir dia a dia para o alvo.
E aí ele fala, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então o que você já conhece, o que você já aprendeu da palavra, você tem que obedecer, você tem que seguir aquilo ali, né? E Deus vai te dar cada vez mais luz para você prosseguir em sua jornada cristã. A lição diz que nada há mais importante do que conhecer a Cristo. Mas como podemos conhecê-lo? Por meio de sua palavra escrita, lendo-a e vivendo-a. Então nós temos que ter o Espírito Santo em nossa vida, temos que ter uma vida de oração consistente, de testemunho, falando de Jesus para as pessoas. Tudo isso são formas de nós conhecermos cada vez mais Jesus. Outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. Cada provação inventada e cada experiência dolorosa que nos ajudam a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer sua vontade de forma mais clara. Uma terceira forma de nos aproximarmos é avançarmos para o alvo. O que é isso? O que é o alvo? O termo traduzido aqui, que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, scopus, refere-se à linha de chegada de uma corrida e ao prêmio dado ao vencedor. Paulo chama de prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, assim como Cristo, que por meio de sua morte e ressurreição, subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, a vida eterna. É o que nos aguarda, é a nossa grande esperança. Ao conhecê-lo e buscar sua presença diariamente, avançamos em direção ao alvo de ser semelhantes a Jesus em todos os aspectos possíveis, já agora. A imagem é clara, um corredor totalmente dedicado ao objetivo, esforçando-se ao máximo e inclinando-se para alcançar a linha de chegada. Ou seja, se um atleta em tudo se controla, se um atleta se disciplina, né, para ser cada vez melhor, para vencer, quanto mais um cristão que tem uma coroa de glória eterna o aguardando, deveria também se esforçar para estar em comunhão com Deus, para viver em harmonia com as orientações de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que nós sejamos esses que buscam ser cada vez mais semelhantes a Jesus, que prosseguem para o alvo, que querem cada vez mais e mais de Cristo. Que lição bonita, Deus nos ajude realmente a viver tudo isso que a gente aprendeu aqui. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por mais essa lição da Escola Sabatina. Obrigado pelo texto que ela nos fez ler, Filipenses 3, vários versículos ali em que Paulo fala de sua experiência e em que ele mostra que o mais importante é ter Jesus na vida e viver à semelhança de como ele viveu. Pai bondoso, dá-nos a tua paz, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não fez isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhar, comentar, tudo isso faz com que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos aqui do canal, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo de resumo da Escola Sabatina.